Agora a gente vai lá para a nossa aula de ciências. Vamos hoje falar sobre litosfera. Bem, aí no seu livro de ciências, páginas 41 a 49, litosfera ou crosta terrestre. A litosfera, também chamada crosta terrestre, é a camada mais externa da Terra, formada pelas rochas e pelo solo. É nela que construímos nossas casas e também cultivamos nossos alimentos. A litosfera, ela compreende do ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, até as partes mais inferiores, mais profundas do mar. Então, ao longo dos anos, a litosfera ela vai sendo modificada devido a fenômenos naturais, como vulcanismo, erosão, meteorismo, e também devido à ação do ser humano por meio das construções, de cidades, de várias coisas, que o homem vai construindo para poder cada vez mais ter sua habitação, ter sua vida mais confortável. Então, devido a todas essas modificações, a litosfera também vai sofrendo mudanças. Aqui a gente tem uma imagem que representa bastante o que a gente está estudando. Nós temos ali, na verdade, a Terra, o planeta Terra visto por dentro, porque a gente está muito mais acostumado a ver nessa imagem aqui, olha, externa, do planeta Terra. Mas esse planeta não é como se fosse um oco, não. Tá? Por dentro ele também é preenchido. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa estrutura terrestre. Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta outras camadas, como o manto, que é composto de outros tipos de rochas, que devido a altas temperaturas e pressão, encontra-se em estado pastoso, chamado magma. E aí a gente pode ver aqui nessa imagem, manto, e temos aqui o manto superior, e abaixo o manto inferior. E como assim é pastoso? Ele não tem essa mesma estrutura que nós temos aqui não, na parte mais exterior da crosta terrestre, chamada crosta terrestre. Ele é como se fosse mesmo uma massa pastosa, devido à alta temperatura, por ser um ambiente muito quente. Aqui nós temos o chamado núcleo. E o núcleo é a região mais profunda da Terra e a região central também do planeta Terra. E é composto por ferro e níquel. E o que são rochas? Rochas, quando dizemos rochas, o que estamos dizendo? Rochas, na verdade, são agregados de minerais. E quando aqui dizemos agregados, são conjuntos de minerais e podem ser encontradas em toda a superfície terrestre. As rochas, elas compõem e dão forma à Terra. Apresentam-se em diversos tipos. E aqui nós vamos ver hoje algumas, As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Rochas magmáticas ou ígneas são rochas formadas pelo resfriamento do magma. Como nós vimos, o magma é aquela parte que encontra-se abaixo da crosta terrestre e que é bastante quente, E a gente sabe que fica no estado pastoso. E aí, então, quando esse tipo de rocha vai para a superfície da Terra,
né, devido a vulcanismos, alguns processos de falhas na Terra, esse magma endurece e forma esse tipo de rocha, como a gente está vendo aqui. E aqui como exemplos temos pedras pómenes, basalto, granito. Temos as rochas metamórficas, que têm sua origem na transformação das rochas magmáticas, quer dizer, é esse tipo de rocha aqui vai se transformando e aí dá origem à chamada rocha metamórfica, né, que devido às alterações nas condições ambientais, como por exemplo a temperatura e a pressão, elas vão sendo modificadas e são exemplos desse tipo de rocha a chamada ardósia, o mármore, o gneiss. E temos também as rochas sedimentares. São rochas originadas de materiais erodidos. Isso é, de materiais que sofrem erosão de outras rochas. Por exemplo, nós temos aqui o arenito e o calcário. E aí, assim, esse tipo de rocha, né, vai surgindo por causa dessa erosão de outros tipos de rochas que vão, de acordo com o tempo, sofrendo modificações, vão se deteriorando e formando as rochas chamadas sedimentares. Assim como nós temos o ciclo da água, nós também temos o ciclo das rochas. O ciclo das rochas é o conjunto de fenômenos naturais que levam um tipo de rocha a se transformar em outro. E aí tudo começa na superfície da Terra com a erosão que é provocada por agentes como a chuva e o vento, chamado de intemperismo. No fim desse processo, formam-se as rochas chamadas rochas sedimentares, tá? Essas rochas sedimentares se transformam em rochas chamadas metamórficas nas profundezas da crosta terrestre. E aí as metamórficas, por sua vez, acabam em algum momento virando magma. O magma, como nós vimos, né, é aquele estado pastoso da rocha devido ao calor, né, na parte mais interna da Terra. Mas aí esse magma não fica a vida toda ali, então chega em algum momento, o que acontece? Esse magma acaba por se solidificar e aí vira o que chamamos de rocha ígnea, dando aí início ao ciclo novamente. E assim esse ciclo vai acontecendo e tudo isso leva milhões de anos para ocorrer. E é um processo, né, contínuo e infinito. E aí vemos assim, nesse processo, né, como um ciclo real, né? A própria rocha vai se transformando com o decorrer, né, dos tempos. E dentre todas essas camadas da Terra que nós acabamos de conhecer, a litosfera é a camada que mais sofre com a ação humana e também com os fenômenos da natureza. A litosfera ela é dividida em partes chamadas de placas tectônicas. E quando a gente vê às vezes, né, os vulcões, os terremotos, né, não faz ideia de por que, né, que isso ocorre. Porque, na verdade, essas placas chamadas placas tectônicas entram em choque ou então uma toca na outra, causando esses fenômenos. Placas tectônicas são porções da crosta terrestre, da litosfera, que se movimentam e interagem entre si.
E é importante saber, né? O planeta atualmente tem 12 placas tectônicas principais e algumas outras placas menores. E aí quando ocorre, tá vendo aqui, olha, de uma encontrar com a outra, tocar na outra, né, ocasionam esses fenômenos chamados terremotos, vulcanismos. E aí quando a gente diz, né, aqui é o solo, né, o que vem a ser solo? O solo é a parte da crosta terrestre mais superficial, onde os humanos e outros animais caminham, cultivam e também constroem. Essa camada é formada pela degradação das rochas juntamente com a matéria orgânica, que são os restos de animais e também de vegetais que são decompostos no ambiente. E a decomposição das rochas forma o que conhecemos por solo. Alguns fatores externos, como o vento, a água, o sol e os seres vivos, além também, né, de alguns movimentos internos, como esses movimentos tectônicos, né, e os vulcões, contribuíram e continuam contribuindo para a composição da litosfera. Abaixo, então, do solo fica o que chamamos de subsolo, que é rico em substâncias minerais e compreende o local onde encontramos os lençóis freáticos. Isso tudo, gente, é um processo natural, né? O ar, ele entra pelos orifícios formados pelas raízes das plantas, por animais e penetra no solo. E às vezes até mesmo as minhocas. E aí, por conta deles penetrarem no solo, parte da água fica acumulada nesses buracos. E aí vão completando a sua composição. E outra parte vai para as camadas mais profundas da crosta terrestre. E aí compõe o que a gente chama de lençóis freáticos. Observando aqui essa imagem, né, nós temos a nossa visão apenas até aqui, né? Onde fica a raiz a gente não consegue ver. Mas se pudéssemos observar, acontece exatamente dessa forma aqui, olha. Nós temos nessa parte mais externa e para o interior, para a parte, né, interna, nós temos lá a raiz com solo e ali a água também penetra junto com outros materiais e aí forma o que a gente chama de lençóis freáticos. Essa água fica lá na camada mais interna, acumulada. Então é isso, gente. E agora você tem lá entre as páginas 46 e 49 as atividades. Faça com bastante capricho e atenção. Um grande beijo e até a próxima aula.